1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele trata de um cuidado com a igreja de Éfeso, e ele dá instruções importantes a Timóteo, seu filho na fé, e ele dá instruções importantes para que Timóteo tenha cuidado com os falsos cristãos, com os falsos profetas e com as falsas doutrinas. Ele dá instruções e é interessante que ele deixa bem claro a qualificação para o ministério. Ele diz que há um só mediador entre o homem e Deus, Cristo Jesus, homem. E ele tem muito prazer também em defender que ele era um homem chamado por Deus para o ministério. Porque eles acusavam Paulo de ser um impostor, de ser uma pessoa que não era do Senhor. E é interessante que nesse texto nós vamos entender que tudo que Paulo declara aqui é que a graça, o favor imerecido de Deus foi derramado sobre a sua vida. Diz a palavra do Senhor em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que, noutro tempo, era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui deparados com a Tua palavra que é a vida eterna, Senhor Deus. Senhor Deus, não há uma pessoa aqui capacitada para falar da Tua palavra, há um povo sedento pela Tua palavra, então nós estamos dependentes da Tua misericórdia para que o Teu Espírito Santo ministre através do Teu servo, que é totalmente ineficiente, Senhor Deus, mas se a Tua misericórdia estiver sobre a vida dele e o Senhor usar para louvor da Sua glória, a Sua palavra pode ser explanada aqui de acordo com a Tua santa, perfeita e agradável vontade. Senhor Deus, cada coração aqui, eu coloco na Tua presença, eu imploro para que sejam tocados pelo poder que há em Ti, para que sejam tratados pelo poder da Tua palavra, e que nós saímos daqui com uma decisão firme de Te servir em todos os momentos das nossas vidas, de Te servir, Senhor Deus, para que as pessoas queiram e desejem Cristo Jesus. Faz um milagre aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Essa semana nós tivemos muito gripados, né? Quase todos nós aqui tivemos problemas sérios. Mas a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã e nós estamos aqui por ela. Meus irmãos, a graça transforma vidas. Nós queremos agradar ao Senhor, nós temos o desejo de servir ao Senhor, nós temos desejo de adorar ao Senhor num culto como este. Nós temos o desejo de que as pessoas vejam Cristo em nós, mas não depende de nós, depende da graça do Senhor em nós. As pessoas muitas vezes, elas fazem de tudo para agradar ao Senhor, menos amar a sua palavra, desejar a sua palavra, querer uma intimidade extraordinária com Cristo Jesus. Então eu afirmo que não há como servir a Cristo Jesus sem que a graça dele seja liberada sobre nós. Nós precisamos, então, estar querendo, estar suplicando, estar implorando para que o Senhor nos encontre, pelo seu amor, pela sua bondade, e nos salve, e nos transforme em homens e mulheres segundo o seu coração. A igreja, ela tem passado por um momento difícil. Estatisticamente, ela é 30% dessa nação, mas, na verdade, talvez ela não chegue a 3, 4% dessa nação. Porque nós temos visto que os testemunhos são totalmente fora daquilo que a palavra de Deus diz como seria o correto fazer.
Nós temos visto as pessoas estarem tímidas nas coisas de Deus. Nós temos visto as pessoas dizerem que amam a Deus, mas viverem no pecado. Nós estamos vendo as pessoas chegar e falar: olha, eu não resisto ao pecado. Eu prefiro abandonar as coisas de Deus porque eu não consigo resistir ao pecado. Mas é interessante, essas pessoas ainda não foram visitadas verdadeiramente por Cristo Jesus. Essas pessoas ainda não tiveram um encontro real com Cristo Jesus. Porque quando Cristo Jesus se manifesta no coração, é algo muito forte, é algo muito profundo. Na sexta-feira nós falamos da conversão de Paulo, ou Saulo. Saulo estava no caminho de Damasco, com um desejo de prender cristãos, com um desejo de perseguir a Cristo Jesus, e ele tem um encontro com o próprio Cristo Jesus. Paulo, então, quando ele levanta com uma nova disposição de servir a Jesus Cristo. As pessoas dizem que tiveram um encontro com Cristo Jesus, mas continuam com as mesmas ações, com as mesmas palavras, com os mesmos costumes e com a mesma vida. Uma vida sem temor, uma vida sem atitudes que glorificam a Deus, uma vida sem qualquer desejo pelas coisas de Deus. Meus irmãos, eu não sei o tanto que você tem desejado de Deus, mas você sabe, e Deus também sabe. E você pode fazer uma avaliação hoje da sua vida. Você é um crente no Senhor Jesus? Você é um lavado no poder de Cristo Jesus? Não há como ter um encontro com Cristo Jesus e sair da mesma maneira. Um pregador da palavra, ele faz uma comparação. Se nós estivéssemos no meio do asfalto e viesse uma carreta com 30 toneladas de produto a 100 km por hora, e nós ali no meio do asfalto fôssemos pegos por essa carreta, como nós ficaríamos? Eu creio que não adiantava nem chamar o bombeiro, né? Tinha que pegar uma pazinha e varrer dentro de um saco preto e fazer um enterro ali meio simbólico. Mas as pessoas dizem que se encontraram com Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo, aquele que tudo se formou através dele, para ele, e nele se formou. Eles têm um encontro com Cristo Jesus. Eu tive um encontro com Cristo Jesus. Agora Cristo Jesus mudou a minha vida. Mas continuam murchos, apagados, sem qualquer testemunho que evidencia que nasceram de novo. Como podem dizer que tiveram um encontro com Cristo Jesus? Será uma carreta com 30 toneladas mais poderosa que Cristo Jesus? Será que aquele que governa todas as estrelas e as chamas pelo nome, será que aquele, quando ele encontra uma pessoa, essa pessoa pode continuar da mesma maneira? Não, não há como continuar da mesma maneira. Paulo nos relata aqui o encontro que ele teve com Cristo Jesus. A primeira coisa que nós aprendemos aqui no versículo 12: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Gratidão ao Senhor pelo chamado. Meus irmãos, Paulo era uma pessoa grata ao Senhor. Paulo reconhece que o Senhor o chamou, o Senhor o transformou, o Senhor o fortaleceu, o Senhor o capacitou e o próprio Senhor o considerou fiel. Nós muitas vezes achamos de nós aquilo que não somos e nem temos. Nós fazemos uma autoavaliação a respeito de nós mesmos. Nós achamos que nós somos um crente nota 10. Aqui não. Paulo diz: o Senhor fez tudo em mim, o Senhor me chamou, o Senhor me transformou, o Senhor me capacitou, o Senhor me fortaleceu e o Senhor me considerou fiel. Nada de mim, mas tudo do Senhor para mim. Paulo não descansa nos próprios conceitos acerca de si mesmo. Muitas vezes nós nos descansamos em conceitos que nós estabelecemos de nós mesmos. Nós olhamos no espelho, cantamos grandioso és tu, e depois nós falamos: como eu sou bom, como a obra do Senhor não pode sem mim. Meu irmão, eu quero dizer a você, porque Cristo mostrou a mim, a obra dele vai da maneira que ele quer, no tempo que ele quer, independente se eu estiver aqui, independente se você estiver aqui. Então não pense que você é alguma coisa, não pense que você tem alguma coisa, porque tudo é de Deus, e tudo deve convergir para o louvor da sua glória. A obra do Senhor vai, ainda que nós não formos. A obra do Senhor vai, ainda que nós nos desviarmos. A obra do Senhor vai continuar, ainda que eu não queira fazê-la. O Senhor pode todas as coisas. Paulo estava dentro de um propósito, o propósito do Deus vivo. Nós temos que buscar um propósito. Nós falamos na célula como conseguir alcançar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Eu preciso me entregar. Eu preciso ser transformado.
Eu preciso ser inconformado com esse mundo. Eu não posso tomar a forma desse mundo. Eu não posso aceitar as coisas desse mundo. Eu não posso tomar um tempo precioso com as coisas desse mundo. Muitas vezes eu estrago o meu tempo na frente de uma televisão, eu estrago o meu tempo dentro de um cinema, eu estrago o meu tempo dentro de um shopping, mas eu não amo a palavra do Senhor. Meus irmãos, essa semana eu vi um vídeo bastante interessante. Antes daquele atirador de Las Vegas, eu creio que Las Vegas, ele matou pelo menos 58 pessoas. E ali mostrou uma filmagem de um homem pregando o evangelho com aquele megafone, não sei como é que chama aquele aparelho, mas ele pregava o evangelho e o povo entrando na fila assim para ir ver os cantores country, e ele pregando arrependimento, 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 arrependimento. E eu achei interessante que uma pessoa foi lá e deu uma encardida com ele, começou a debater com ele e foi embora. Veio outro, começou a atrapalhar ele, e ele subiu onde ele estava. 2 policiais americanos se dirigiram a ele e tiraram aquele que atrapalhava ele a pregar o evangelho. Os 2 policiais tiraram aquele homem que atrapalhava ele a pregar o evangelho. Aquele homem anunciou arrependimento, aquele homem pregou arrependimento, mas 58 pessoas pelo menos foram mortas sem encontrar Cristo Jesus, ou sem serem encontradas por Cristo Jesus. As pessoas têm virado as costas para a pregação da palavra de Deus. As pessoas têm voltado as costas para os propósitos de Deus. Paulo não estava confiante em si mesmo, mas na obra do Espírito Santo em sua vida. Olha, eu quero aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel e me designou para o ministério. A alegria de Paulo estava em Cristo Jesus. A vida de Paulo estava em Cristo Jesus. O desejo de Paulo estava em Cristo Jesus. Paulo não tinha outro pensamento senão Cristo Jesus, o autor e consumador da minha fé. Paulo, ele não se estribou em suas próprias virtudes, mas na virtude de Cristo Jesus. Paulo não falou, olha, luzes aqui, eu preciso aparecer. Não. Ele pretendia se diminuir como João Batista, mas que Cristo prevalecesse nele. Ele queria mostrar Cristo Jesus e não a si mesmo. Nós estamos assim, a nossa vida é uma vida dependente do Senhor. Meus irmãos, às vezes as pessoas se consideram prontas para o ministério. Mas será que estão? Será que é o tempo de Deus para o ministério? O ministério é uma coisa muito séria. O ministério é um chamado de Deus e um posicionamento de Deus, não do homem. O Senhor capacita, o Senhor envia, o Senhor chama. Mas eu não posso renunciar ao ministério, porque ele não é meu, ele é do próprio Senhor. Mas eu também não posso ir sem que ele me envie, porque tudo deve convergir em Cristo Jesus. E tudo deve ser para louvor da glória de Cristo Jesus. Nós não podemos pensar de nós mais do que devemos. Nós temos que olhar para dentro de nós e nos reconhecer como totalmente incapazes, senão pela misericórdia do Senhor Jesus. Você tem se posicionado assim? Paulo, ele tinha essa visão. O Senhor Deus me fortalece, o Senhor Deus me envia, e o Senhor Deus tem me considerado fiel. Você tem sido fiel ao chamado de Deus? Você pensa que Deus fala a respeito de você dessa maneira? Que você é fiel? Que Deus se agrada na sua posição? A sua semana, ela agrada ao Senhor? A sua vida, ela glorifica a Deus? As suas ações refletem que Cristo é o Rei da sua vida? As suas palavras mostram a quem você serve? Mas uma coisa que eu aprendo aqui: a misericórdia e a graça convertem Paulo. Olha o que diz no versículo 13 e 14. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. A obra do Senhor no caminho de Damasco, quando Paulo ameaçava, respirava ameaça contra os seguidores de Cristo, misericórdia e graça. Um perseguidor,
Diz a palavra que ele mesmo se classifica como um perseguidor. A situação de Paulo antes da conversão, olha o que diz aqui, pelo menos 3 características. Blasfemo. Ele falava mal de Cristo. Ele falava contra os cristãos. Ele não acreditava na ressurreição de Cristo. Ele perseguia Cristo Jesus. Ele perseguia os discípulos de Cristo Jesus. Ele tinha um desejo de calar aquelas pessoas, porque ele considerava que aquelas pessoas eram totalmente fora daquilo que Deus tinha. Paulo, então, ele é chamado por ele mesmo de blasfemo, perseguidor, insolente. O que quer dizer isso? Ele tinha prazer em afligir os cristãos para que negassem a Cristo Jesus. Vocês sabiam que Paulo entrava nas casas e arrancava das casas homens e mulheres que serviam a Cristo Jesus para serem julgados e condenados? Atos 26, ele é interessante, do 9 ao 11. Quer ver o que diz aqui a palavra? Atos 26, do 9 ao 11. Atos 26, 9 a 11. Diz a palavra do Senhor: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Paulo está dizendo que antes de ter um encontro com a graça, com a misericórdia de Cristo Jesus, ele fazia isso. Interessante, né? Interessante porque nós muitas vezes nos achamos aptos para servir a Cristo Jesus, mas nem mesmo pela conversão nós passamos. Paulo, ele tinha um problema sério. Ele amava a Deus, mas à sua própria maneira. Ele era cuidadoso na sua religião, ele era uma pessoa que respeitava as regras da sua religião, mas ele era uma pessoa que não conhecia Cristo Jesus, que não amava Cristo Jesus e que perseguia Cristo Jesus. E é interessante que muitas vezes nós assim somos, perseguidores de Cristo Jesus. Ah, por quê? Por causa das nossas ações, por causa da nossa obra relaxada, por causa da nossa confiança exagerada em nós mesmos, por causa das nossas ações que negam Cristo todos os dias. Paulo, então, ele vê no caminho de Damasco quem ele realmente era, quem ele era. E ele era, segundo ele mesmo, o pior. Como você se considerou no dia da sua salvação? Se é que você já teve um encontro real com Cristo Jesus, você compreendeu a miséria que você estava? Você compreendeu quando teve uma visão da glória de Cristo Jesus? Você compreendeu a devassidão da sua vida? Você compreendeu que você estava atolado num tremedal de lama? Você compreendeu que você não tinha nada de bom e que você estava totalmente agora dependendo de Cristo Jesus? As pessoas se acham boas. As pessoas se acham boas, mas eu quero afirmar para você, pessoas muito melhores do que nós encherão o inferno, por não crerem em Cristo Jesus, por apenas serem boas, por negarem Cristo Jesus através das suas obras, por negarem Cristo Jesus através das suas vidas. A igreja precisa se voltar para a palavra de Deus. A igreja precisa amar a palavra de Deus. E é interessante que nós não podemos continuar da maneira que nós estamos. Eu e você temos que caminhar para o alvo que é Cristo Jesus. Nós não podemos estar confortáveis onde nós estamos. Nós não podemos achar que nós estamos bem, porque na verdade nós precisamos caminhar todos os dias, uma vida de arrependimento todos os dias, uma vida de dependência todos os dias, uma vida de oração todos os dias, uma vida em que nós vamos mostrar Cristo Jesus. A palavra do Senhor mostra em Atos 2,
Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em pranto por seu martírio. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. Atos 22, 4, perseguia os seguidores do caminho até a morte, algemando tanto homens quanto mulheres e jogando no cárcere. Olha o que diz aqui no capítulo 22, versículo 19. Ao que indaguei, mas Senhor, todos eles sabem que fui eu o responsável pela detenção e encarceramento dos que criam em ti, e os açoitava de sinagoga em sinagoga. E mais, quando foi derramado o sangue de Estevão, tua testemunha, eu lá estava pessoalmente, observando tudo, dando a minha aprovação e tomando conta das capas dos que o matavam. Este era Paulo antes de um encontro com Cristo Jesus. Este é você antes de um encontro com Cristo Jesus. Não fique confortável no banco dessa igreja, não fique confortável na sua vida. Ou você quer em Cristo Jesus, ou será lançado no inferno com o diabo e seus anjos. Essa é a palavra. Não existe outra palavra para você. Se você está confortável na sua vida, medíocre de crente, é hora de você entrar na palavra de Deus, pedir perdão ao Senhor e falar: Senhor, eu tenho sido um medíocre na minha vida, eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor, de vez em quando eu quero as coisas de Deus, eu não sou nada, eu preciso que o Senhor me envolva com o teu Espírito, eu preciso confessar Jesus Cristo como Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Até quando nós vamos ficar enrolando a nossa vida? O tempo passa, meu irmão. O tempo passa. Sexta-feira eu dei um testemunho aqui. Um homem chegou até mim e perguntou: mas será que é o fim do mundo? Passou um pouquinho. Mas será que é o fim do mundo? Eu falei: eu quero fazer uma pergunta para você. Eu não sei o dia que é o fim do mundo, mas se hoje você morrer, você está pronto para se encontrar com Deus? Ele se calou, ele não teve respostas, porque ele não está pronto para se encontrar com Deus. E a grande pergunta é essa: você está pronto para se encontrar com o Senhor? Quando viu realmente quem ele era pelo Espírito e quem era Jesus, Paulo se converte a Cristo Jesus. O Espírito Santo revelou que aquele era Cristo Jesus. Então ele pergunta: Senhor, quem és tu? Jesus Cristo responde: sou eu a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e te dirão o que fazer. Paulo, agora perseguidor de Cristo, era obediente a Cristo. Paulo entra, fica 3 dias ali, sem enxergar, sem comer e sem beber, somente orando. Paulo agora tinha uma nova vida em Cristo Jesus. Aquele que era o pior dos piores. Cedeu a misericórdia, a graça. Paulo diz aqui: mas tive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Meu irmão, ignorância não te leva para o céu. Se você é ignorante, você vai para o inferno com a sua ignorância. Mas você não é ignorante, você está aqui dentro hoje. Eu estou falando para você do Evangelho da Graça, que pode tirar você do abismo, que pode tirar você da condenação e te colocar debaixo da luz que é Cristo Jesus. A ignorância não te dá álibi para você ir para o céu. A ignorância te leva para o inferno. Paulo falou isso: olha, eu não criei em Cristo Jesus, é isso que ele está querendo dizer aqui. Eu não aceitei Cristo Jesus como Senhor até então, mas agora sim, Paulo entendeu que Jesus era o Cristo. Ele admite a sua culpa, ele admite a sua situação. Ele não está pedindo um atestado de inocência pela sua ignorância, mas ele está agora desejando a misericórdia de Cristo Jesus. É interessante. Não haverá desculpas. Não haverá desculpas para mim nem para você. Você hoje ouviu a palavra de Deus. Se você sair daqui, tiver um derrame e não tiver um encontro com Cristo Jesus, você conhecerá a ira de Deus sobre a sua vida. Não haverá desculpas. Não haverá desculpas. A graça muda vidas. A graça restaura vidas. Não há uma possibilidade de sermos o mesmo depois da graça abundando nas nossas vidas. Pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. A graça, Paulo diz isso em 1 Coríntios 15, 9. A graça muda a vida de Paulo. A graça transforma aquele homem que era implacável contra os cristãos em um cristão. Paulo agora desejava pregar o Evangelho da graça. Paulo agora desejava anunciar o Evangelho da graça. Paulo agora deixou todos atônitos naquela região, porque eles estavam, mas aquele que fala contra Deus, agora está pregando a Cristo Jesus.
aquele perseguidor de Cristo Jesus, agora prega o evangelho da graça. É mais interessante ainda, versículo 15: fiel à palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O evangelho, a boa notícia, a fiel palavra é dirigida a todos. Todos aqueles que crerem serão salvos. Pecadores. Essa é a nossa condição, Senhor Evangelho. Condenados. Nós somos pecadores agora, mas justificados em Cristo Jesus. Agora é interessante que todos pecaram. A palavra diz que não há um justo sequer. Todos estão condenados, apartados de Deus, todos se extraviaram. Todos são merecedores da fúria, da ira de Deus sobre as suas vidas. Todos, eu e você, todos. Não há um justo sequer. Não há ninguém que passou por essa terra, a não ser Cristo Jesus, que não tenha pecado. Só Ele passou e não pecou. Todos pecaram. Todos. Era para nós nos arrependermos rapidinho. Era para nós temermos a nossa condenação. Era para nós chorarmos pelos nossos pecados. Quando nós falamos todos pecaram, nós devíamos estar muito mal em nós mesmos. Porque nós cantamos aqui que Jesus se agarrou àquela cruz, porque eu pequei, porque você pecou. Nós não poderíamos, não serviríamos para morrer por nós mesmos. Porque nós éramos manchados pelo pecado. Mas Cristo foi aquela cruz. O Cordeiro Santo foi aquela cruz. É interessante, o amor de Deus pela salvação vai além do entendimento humano. O Evangelho enfatiza a pessoa e a obra de Cristo. O Evangelho, ele vem declarar: você pecou e está condenado. Mas há uma solução para você: Cristo Jesus. Talvez você chegou aqui hoje como uma jabuticabeira em tempo de jabuticaba, assim, ó, cheia de pecado, tudo grudadinho. Talvez você tenha amado o pecado 24 horas. Talvez você tenha desejado o pecado com todo o seu vigor, com toda a fúria do seu coração. Mas há uma notícia boa para você. Creia no Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, ele tem o poder de produzir em mim e em você convicção de pecados. As pessoas buscam o Evangelho para ter carro novo. As pessoas buscam o Evangelho para ter emprego novo. As pessoas buscam o Evangelho para ter um casamento. As pessoas buscam o Evangelho para segurar o casamento. As pessoas buscam o Evangelho. Não, o Evangelho não produz isso. O Evangelho produz convicção de pecados. Quando eu entendo o Evangelho, eu fico totalmente convicto de que sou um pecador imprestável. Totalmente dependente agora desse Deus que ama e que tem o propósito de salvação através do Evangelho da graça. É interessante isso. Quantas vezes nós falamos do Evangelho, mas quanto a igreja tem errado e não tem entendido o Evangelho. O Evangelho, ele tem que produzir em você um arrependimento tão forte, onde você vai chorar todos os dias pelos seus pecados. O Evangelho, ele vai provar para você que você merece a condenação, mas que há uma solução: Cristo Jesus. E o Evangelho, então, ele transforma vidas. O Evangelho, é interessante o que ele diz em Romanos 5,8. Olha o que diz Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Evangelho é a maior obra de amor de um Deus vivo, santo e perfeito, que olha para mim e você, pecadores, todos nós, pecadores, e nos ama, e coloca o seu Filho para morrer por nós, não porque nós ficamos bonzinhos, mas porque nós ainda éramos pecadores imprestáveis. Amor maior que esse? Amor explicável? Amor como o de Cristo Jesus? E por que as pessoas querem a Cristo Jesus para ter coisas? Por que as igrejas estão pregando que você precisa materializar sonho? Que você precisa confessar sua cura? Isso vem do diabo.
São igrejas dirigidas por Satanás. São pastores que amam seu próprio ventre. São pastores apaixonados por si mesmos e que querem lotar a igreja de homens e mulheres moribundos pelo pecado, condenados pelo pecado, e que eles vão continuar no pecado, porque é um evangelho falsificado, que não produz arrependimento, que não produz dor, que não produz pesar por pecados, que não produz choro pelos pecados, mas que produz vitória, 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 vitória em coisas materiais, onde um dia eles morrerão, essas coisas ficarão aqui e eles serão lançados no inferno. O evangelho é Cristo, resgatando o pecador. A sua morte de cruz, o seu sangue vertido e a sua ressurreição, que nos garante uma nova vida na eternidade. Eu preciso de mais alguma coisa para servir a Cristo Jesus? Senão o evangelho da graça? Quando eu for pecar, se eu olhar pelos olhos da fé para a cruz de Cristo, vendo o meu Jesus ali sendo moído, traspassado, diz a palavra que agradou ao Pai moê-lo, eu consigo pecar? Só se eu for um perdido. Só se eu for um perdido. Porque nós não podemos pecar diante de um sacrifício tão lindo, tão perfeito, tão maravilhoso. O sacrifício vicário. Ele morreu em meu lugar. Um sacrifício de propiciação, onde ele aplaca a ira de Deus que estava sobre mim. Como eu vou para o pecado deliberado? Como eu resolvo pecar? Como eu escolho pecar? Se o meu Jesus foi aquela cruz por amor. Como? Só se você não é salvo. Só se você não tem Cristo Jesus. Arrependa-se. Arrependa-se. O amor de Deus pela salvação vai além do entendimento humano. Isso se chama evangelho da graça. Nós não conseguimos entender. Nós não conseguimos absorver, a não ser que o Espírito Santo nos revele. Nós só podemos declarar que Jesus Cristo é o Senhor se houver uma revelação do Espírito Santo. A carne e o sangue não podem declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso nós temos uma geração de 30% que não tem poder, que não vale nada, que estão totalmente perdidos, condenados, vivendo uma vida de falsidade no Evangelho da Graça. Se nós tivéssemos 30% de crentes lavados no sangue do Cordeiro, remidos no sangue do Cordeiro, nós já teríamos ganho esse Brasil. Não haveria corrupção, não haveria a devassidão, não haveria depravação moral, não haveria o tanto de homossexualismo, tanto de aborto, tanto de roubo, tanto de crimes que há nesse país. Não haveria se houvessem 30% de cristãos. Na minha estatística não tem nem 3%. Mas eu não sou dono da verdade, não. E não é profecia, não, viu? Cuidado. A palavra do Senhor, ela diz mais um pouquinho, versículo 16. Mas por essa mesma razão, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. A salvação de Paulo era para que Cristo fosse anunciado nele. É diferente de você anunciar a Cristo pela sua boca, mas quando você anuncia em você através da sua vida. Você é conhecido como um homem de Deus. O seu comportamento, o seu temperamento, ele mostra que você tem a salvação em Cristo Jesus. Ele mostra que a graça abunda na sua vida. O seu comportamento, o seu temperamento, as suas virtudes mostram que você foi alcançado por Cristo Jesus. As pessoas, quando olham para você, se inspiram a buscar Cristo Jesus. A paciência e a longanimidade com o mais desprezível pecador. Quer dizer que Deus teve paciência, Deus teve pavio longo, Deus esperou Paulo. Havia um tempo de Deus na vida de Paulo.
Agora, Paulo deveria ser exemplo desse amor, exemplo dessa paciência, exemplo dessa longanimidade, servir de modelo. Não tinha apenas o privilégio de crer, mas de padecer por Cristo Jesus. Meus irmãos, ontem à tarde, de vez em quando eu gosto de pôr lá aquela cena onde Nero, solta os leões em cima dos cristãos. É interessante que aqueles cristãos morriam ali cantando e louvando ao Senhor. Os seus bebês eram arrancados dos braços pelos leões e destroçados pelos leões. Os pais depois destroçados pelos leões, mas eles cantavam louvores. E quando Nero andava no meio daquelas carcaças, chutando aquelas carcaças, ele tinha uma visão. Como? Como pode haver expressão de alegria nesses defuntos aqui? Nero não entendeu o que aqueles cristãos entenderam. Que Deus havia sido paciente e longânimo para com eles. E que eles tinham tido uma revelação de quem era Deus. Por isso, nada mais importava a eles, senão servir a Cristo, quer pela vida, quer pela morte. Quando a palavra do Senhor, lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 29, diz: porquanto por amor de Cristo Jesus, vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Só diz isso quem teve um encontro real com Cristo Jesus. Não é quem é evangélico, não é quem é crente, é quem teve um encontro de transformação por Cristo Jesus. Esse tipo de pessoa, que está muito difícil da gente encontrar, ele é apaixonado pela palavra de Deus. Ele é apaixonado por servir a Deus. Ele é apaixonado por cultos de adoração. Ele é apaixonado por testemunhos fortes na sua vida, na palavra do Senhor. Ele é apaixonado quando é perseguido por Cristo Jesus. Ele é apaixonado quando é humilhado por Cristo Jesus. Porque ele depende exclusivamente da graça de Cristo Jesus. E essa graça lhe basta. E ele entende que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, ele pensa: agora eu prefiro viver na fraqueza, na injúria, porque ali repousa o poder do Senhor. Ele não é um crente murmurão. Ele não é um crente que fica olhando para as coisas dos outros e desejando, porque ele tem o que ele precisa. A graça do Senhor é a sua suficiência. Quando ele vai para o seu trabalho, ele vai com um novo vigor, com uma nova vontade, porque o que alimenta o seu coração não é o pequeno salário que ele recebe no final do mês, mas é a graça do Senhor Jesus. Quando ele vem para o culto, ele vem exultante, porque ele sabe a quem ele vai cultuar. Ele não foi para agradar o irmão, ele não foi para encontrar com o irmão, ele foi para cultuar a Deus. Então ele marca de cultuar a Deus, tal dia, tal hora, e ele conta nos dedos essa hora de adorar o Senhor. Porque ele tem um compromisso, é com o Senhor, não é com o irmão. Ele sente bem de estar com o irmão. Ele sente prazer em adorar a Deus com o irmão, mas ele está com os olhos fixos em Cristo Jesus. Ele não consegue ficar em casa quando está rolando um culto de adoração ao Senhor. Ele não consegue, porque ele é tão apaixonado por Cristo. Ele é tão desejoso das coisas de Cristo, que ele quer se alimentar das verdades de Cristo. Ele ama Cristo. Então ele entendeu que agora, por essa salvação, Cristo deveria ser anunciado nele. A vida de Paulo, agora, era para ser vista como um salvo em Cristo Jesus. Você tem se preocupado com o seu testemunho? Paulo deveria servir de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. A sua vida é um modelo de adoração ao Senhor. Você pode chegar para os seus filhos e falar: filho, seja um crente como eu sou. Você, pai, fale para o seu filho, quando você chegar na sua casa hoje: filho, seja um crente como eu sou, filho. Eu adoro a Deus, filho. Eu amo a Deus. A minha vida é para louvor e glória do Senhor. Mãe, fala para o seu filho, para a sua filha hoje: olha, filho, imite a sua mãe. Imite a sua mãe a servir a Cristo. Eu sirvo a Cristo com todo o meu vigor. Você pode, pai?
Você pode, mãe? Você pode falar para o teu filho? Eu quero que você me copie. Eu quero que você seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Você pode falar para o seu filho, siga meu exemplo, filho. Caminhe nos meus passos, porque eu amo a Cristo. Você pode, pai? Você pode, mãe? Ou talvez o teu testemunho é tão fraco. Você é uma pessoa de ânimo dobre, quer dizer, vacilão. E você vai deixar quieto essa parte. Eu não vou falar nada para os meus filhos, não. Sabe por que eu não falar? Porque eu sou um crente vacilão, eu sou inconstante. E se meu filho for igual eu, vai ser um crente marca barbante. E eu termino dizendo, versículo 17. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor deve ser endereçado ao Senhor. Deve ser direcionado ao Senhor. Ah, meus irmãos, é tão fácil ler esse versículo e dizer assim ao Rei eterno, imortal, invisível. A gente pode até acrescentar como na canção mais real. Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Mas será que há no nosso coração esse louvor? Será que há no coração esse desejo de expressar isso? Será que é uma verdade na minha vida e na sua vida essa palavra? Você tem amado a Deus e você tem entendido que Ele que é o Rei eterno? Que Ele é o Rei eterno? Ele é o único digno de honra e de glória. Pelos séculos dos séculos não terá fim. Meus irmãos, arrependa-se. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. A palavra do Senhor em João diz que quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Mas nem todos crerão. Mas todos serão atraídos pela cruz de Cristo. Qual é o seu posicionamento? Como está a sua vida? Como você vai sair desse tempo de adoração hoje? Como você vai sair daqui hoje? É tempo de salvação. Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. Mas como eu faço isso? Ore. Senhor Jesus, eu entendi a mensagem do Evangelho. Eu entendi. Eu quero ser governado pelo Senhor. Eu não quero mais as minhas próprias vontades. Eu não quero mais os meus próprios desejos. Senhor, eu entendi o que Ele falou, mas eu não senti isso. Então, ore, Espírito Santo de Deus, me revele quem é Jesus para que eu possa confessá-lo. Para que eu possa crer nele. Para que eu possa viver para a glória dele. Senhor, eu não vou largar de orar até que o Senhor me derrame salvação. Eu imploro, derrama salvação sobre a minha vida. Esse é o Evangelho. Esse é Jesus. Não é o Jesus utilitário que te dá coisas. Mas é um Jesus que te tira da lama e te coloca sobre a rocha. É um Jesus que te tira da condenação e te dá a liberdade e uma vida na eternidade. Nós somos peregrinos em terra estranha, forasteiros. Essa vida aqui, diz a palavra, que vai a 70, a 80. O que passa disso é canseiro e enfado. Mas que há uma eternidade para todo aquele que crê, uma eternidade ao lado de Deus. Nós vamos tocar em Jesus Cristo. Nós vamos pisar nas ruas de ouro. Nós vamos olhar para os muros de pedras preciosas. Nós não precisaremos do sol, porque a própria glória de Deus, o próprio Cristo, vão iluminar a nova Jerusalém. Nós viveremos e não haverá lágrimas, não haverá dor, não haverá câncer, não haverá traição, não haverá adultério, porque aquele lugar não haverá o pecado. Nós seremos glorificados, transformados, nós ganharemos novos corpos glorificados.
Isso é maravilhoso demais para nós. Imerecidamente. Imerecidamente. Creia no Senhor Jesus. No soar da última trombeta. No soar da última trombeta. Seremos transformados. E aí nós vamos poder declarar: tragada foi a morte pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, você já era. Por isso, sede firmes, inabaláveis, na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu te convido a ficar de pé. Se você precisa de falar com os pastores, eles estão aqui depois do culto. Se você quer uma explicação sobre o Evangelho, nós estamos aqui depois do culto. Nós estamos para te atender. Se precisar ficar até 1h da manhã, até as 2h, nós ficaremos. Mas o que importa é que você saia daqui ciente de quem é Cristo Jesus. Se você precisar ficar aqui a noite toda, nós relemos todos os textos que falam de salvação. Eu me comprometo a ficar aqui com você. Mas não saia daqui. Não saia daqui de qualquer maneira. Ame a Cristo Jesus. Deseje Cristo Jesus. Eu quero orar pela igreja. Senhor Deus, nós queremos te bendizer, nós queremos declarar que somos pecadores, mas fomos alcançados pela graça. Mas ao mesmo tempo, Senhor, há pessoas aqui dentro que ainda não têm certeza da salvação e que têm certeza de que não são salvos. Senhor Deus, toca nesses corações com teu poder, com teu milagre, com teu evangelho da graça, Senhor Deus. Tira desses corações tudo aquilo que não é teu e coloca a salvação que é em Cristo Jesus. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos nos dobrar na tua presença, nós queremos sair daqui e viver como o Senhor quer que nós vivamos, Senhor Deus. Nós queremos nos diminuir para que o Senhor cresça em nós, Senhor Deus. Nós queremos, Senhor Deus, ser apaixonados pelo teu evangelho. Nós queremos viver como modelo para as pessoas que ainda não te conhecem. Faz um milagre em cada vida aqui essa noite, em cada família, em cada filho, em cada pai, em cada mãe, Senhor Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, tira toda dúvida, Senhor Deus. Não deixa Satanás pegar essa semente, Senhor Deus. Transforma esse solo duro em um solo fértil, Senhor Deus, onde irá a produção de 30, 60 e 100 por 1, segundo a tua palavra, Senhor Deus. Consolida a fé, Senhor Deus. Revela-te aqui, Senhor Deus. Pelo teu Espírito Santo, revela-te aqui, Senhor Deus. Que esses corações possam estar propensos agora a declarar que só Jesus Cristo é o Senhor. Ó Deus de poder, tira todo engano aqui essa noite, Senhor Deus. Tira todo engano, Senhor Deus. Tira os corações agora, Senhor Deus, da dúvida e coloca a certeza, Senhor Deus, de que a tua palavra é a verdade. Ah, Deus, visita os nossos filhos, visita os nossos amigos que aqui não estão, Senhor Deus. Visita os nossos parentes que ainda não aceitaram o convite de estar aqui, Senhor Deus. Que eles sejam visitados pelo poder do Espírito Santo, incomodados, Senhor Deus. Senhor Deus, que eles sejam incomodados de uma maneira tão firme, Senhor Deus, que eles possam se render a Cristo Jesus. Que a tua igreja seja uma igreja, Senhor Deus, operante, Senhor Deus. Que haja, Senhor Deus, algo forte, Senhor Deus, no amor, Senhor Deus. Coloca amor no coração desse povo, Senhor Deus, para que nós possamos expressar o amor que há em Cristo Jesus. Tu és o único Deus, Tu és o soberano, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Senhor Deus, nós sabemos que somos salvos não por mérito, mas pela graça, pelo favor de Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo é perfeito, Senhor Deus. Nada podemos fazer para acrescentar. Apenas queremos crer. Crer pela convicção que o Teu Evangelho dá, Senhor Deus. No nome do Senhor Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja liberada sobre cada vida, sobre cada família, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.